Olá, com vocês, professor Hernaldicas. Quer fazer uma boa revisão e entender o que é trabalhar com o método para a redação, principalmente nos vestibulares da VUNESP? Venha com o Hernaldicas. Nós trabalhamos sempre com um método de organização do pensamento no papel. Aqui você vai encontrar as melhores notas na prova da VUNESP, Unifesp, FAMEMA, FAMERP, Albert Einstein, Santa Casa. Sempre os meus alunos estão com as melhores notas, porque aqui nós trabalhamos com um método de organização do pensamento no papel. Vejamos, então, uma primeira prova de um vestibular da Unifesp, que os nossos alunos se saíram muito bem. Vou compartilhar a minha tela e nós vamos discutir isso. Aprenda a gabaritar e aprenda a entender que escrever redação não se faz por decorebas de modelinho, mas por organização do pensamento. E aqui, com o Hernaldicas, você tem um mapa mental para respeitar bem a organização da prova da VUNESP e ter sucesso. Vejamos. Todos ficaram surpresos, muito surpresos. Por quê? Porque nós obtivemos as melhores notas. 36 alunos, 10, 10,5 e 2 notas 11 na última prova de FAMEMA, última prova de VUNESP. Então, vamos entender isso? Como que ocorre essa organização, esse sucesso de notas altas? Que talvez interesse a você que vai prestar VUNESP neste ano. Vamos pegar um exemplo de Albert Einstein, prova realizada pela banca da VUNESP. Neste ano, vamos analisar esse tema: uberização entre a autonomia do trabalhador e a perda de direitos trabalhistas. Compreenda o tema. Qual é o tema? Uberização. Uberização. E o que a banca coloca para ser resultado de uma discussão entre autonomia do trabalhador e perda de direitos trabalhistas? Não fique parado nestas explicações mecânicas que muitos professores dão. Ah, se cair entre, faça isso, faça aquilo. Se cair ou, faça desse jeito. Se cair, pergunta, faça de aquilo. Ora, esqueça tudo isso. É bobagem. A primeira coisa que você deve trabalhar é justamente com as palavras que a banca te oferece. Qual é o tema? O tema principal, a chave, uberização. O que se é posto em discussão é posto o seguinte termo: entre a autonomia do trabalhador e a perda de direitos. A banca não vai colocar uma palavra dessa para que você esqueça, delete na redação. O que se espera em Albert Einstein, FAMEMA e toda a prova de VUNESP é uma tomada de posição. Porém, a tomada de posição, ela deve ocorrer com um planejamento, porque nós temos quantas palavras-chave dentro desse tema: uberização, autonomia e perda. O que representa para nós autonomia e perda? Tem que interpretar. Eles colocaram o tema, uberização, e colocaram duas consequências da uberização. O que a banca espera? A banca espera justamente isso: o nível 3 de compreensão do tema. Então, o aluno compreendeu que o tema é uberização, ele sabe que vai ter que trabalhar com a consequência da autonomia, ele sabe que vai ter que trabalhar com a consequência da perda, ele sabe que são duas consequências que provieram, que advieram do tema uberização. Então, você não pode deletar uma coisa.
Veja aí o item número 2. O item número 2, o nível número 2, é aquele aluno que teve 15, teve 14, de valendo 20. Por quê? Porque ele não abordou uma outra parte que é o tema. E veja também outro aluno, ele falou de uberização, falou de Uber, mas faltou para ele falar de uma outra consequência, ele só falou de perda. Então você tem que compreender, pare com isso de ficar valorizando cópias, modelinho. Você tem que compreender o tema, este é o método que nós fazemos com você. Então, qual é o método nosso para este entendimento? É isso daqui. Dadas duas consequências, busque uma causa e pegue uma dessas consequências para que você faça a sua tomada de posição. Então, obrigatoriamente, é o planejamento da redação que vai garantir aquele candidato que teve um nível 3, ou seja, aquele que compreendeu muito bem o tema e soube organizar a sua redação em função dessa tomada de posição. Vejamos isso na prática. O meu aluno que teve nota máxima aí, ele colocou, veja, no entanto, ainda que, já jogou uma ressalva, ainda que essas empresas possibilitem autonomia, tá? Autonomia. Elas fazem com que seus direitos trabalhistas sejam perdidos. Então, tomou uma posição. Apesar de X, nota-se Y. Tomou uma posição. Mas qual é a dica do professor agora para vocês? Dadas duas consequências, traga uma causa externa e pegue uma consequência, evidentemente, do tema. Vejamos a tomada de posição. Tal fenômeno, conhecido como uberização do trabalho, possui como causa, vai buscar uma causa, a busca desenfreada pelo lucro, pelo ganho, e como consequência, e traz como consequência, a precarização das relações trabalhistas. Voltemos ao nosso tema: autonomia e perda de direitos. Eu tenho que trabalhar, como você percebeu, eu tenho que trabalhar com todas essas palavras-chave, justamente na minha redação, e tomar uma posição. E qual foi a posição? Eu busquei uma causa externa, que é o gosto, a vontade, o desejo desenfreado pelo lucro, então isso é a causa, que traz como consequência a perda de direitos. Portanto, meu querido, minha querida, está aí para você esse minutinho com o Hernaldicas, para que você entenda muito bem que dominar a prova da VUNESP, gabaritar a prova da VUNESP como nós gabaritamos aqui, requer de um candidato vivo que aprendeu a pensar. Não aprendeu a decorar modelinhos, aprendeu a pensar. E com isso, aguarde, porque daqui a pouquinho eu vou analisar outro tema e vou mostrar como o aluno deve se planejar muito bem para as palavras geradoras da frase tema, para que você não tangencie e não perca, evidentemente, a sua oportunidade de ter sucesso. Qualquer coisa, entre em contato com o Hernaldicas. Redação? Redação é aqui. Um abraço para vocês.